Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma semana, continuando esse nosso estudo da patrística, esse nosso estudo em conjunto da patrística. E a partir deste vídeo iremos falar sobre Ambrósio de Milão, tá bom? Também conhecido por Santo Ambrósio. Estamos no 5º volume da patrística, que nos traz aqui 4 obras de Santo Ambrósio. Iremos hoje falar sobre a primeira delas, explicação do símbolo. Mas uma vez que é o nosso vídeo inicial sobre Santo Ambrósio, eu gostaria de trazer aqui para vocês alguns dados biográficos de Santo Ambrósio. Apesar de que esta semana eu já lancei aqui no canal um vídeo um pouco mais extenso, tá bom? E, bom, caso tenha curiosidade, dê uma olhadinha nele. Se gostarem, compartilhem aí com os amigos, com a família e, bom, ajuda até um pouco aqui o canal a crescer, tá? Bom, mas vamos lá então. Enfim, separei aqui só alguns tópicos, tá? Santo Ambrósio ele nasce por volta de 334 ou 340, existe aí uma discussão em cima da sua data de nascimento. Ele nasce na cidade de Augusta de Treveros, atual Treveris, na Alemanha, e seu pai, que curiosamente tinha o mesmo nome, Aurélio Ambrósio, ele exercia uma alta função na administração romana. Residiram por muito tempo em Roma, onde ele se encontrava entre as famílias mais ricas, né, mais importantes da cidade, e ele foi posto pelo imperador Constantino como administrador da Gália. Bom, mas acontece que logo após o nascimento de Santo Ambrósio, seu pai vem a falecer, e a sua mãe, então, resolve voltar para Roma com Ambrósio e seus 2 irmãos mais velhos, Sátiro e Marcelina. Quando ele volta, então, em Roma, pertencendo, evidentemente, à classe rica dentre as famílias romanas, ele recebe uma educação romana clássica, ele vai, então, estudar gramática, literatura grega, romana, retórica e direito. Ao mesmo tempo, ele recebe ali uma educação religiosa destinada aos catecúmenos, e esta educação dele foi ministrada por Simpliciano, que viria a ser depois o São Simpliciano, e que, com a morte também de Santo Ambrósio, é São Simpliciano que vem a assumir o cargo de bispo na igreja de Milão, tá bom? Bom, terminados os estudos, Santo Ambrósio parte então para Sírmio com seu irmão Sátiro e vai exercer ali uma carreira de advogado no tribunal da prefeitura. Mas em 340, né, pela sua desenvoltura, pela sua retórica, ele acaba sendo promovido a governador da província de Emília e Ligúria, que tem como sede a cidade de Milão, que era uma cidade muito importante na época. Talvez uma das cidades mais importantes do Império Romano, né? Bom, no final do 4º século, a cidade de Milão ela era chamada de Mediolano, e ali nós tínhamos uma grande disputa entre os católicos e os arianos. Apesar do arianismo já ter sido considerado heresia, alguns imperadores daquele período eram arianos, de modo que o arianismo acabou sobrevivendo mais do que deveria. Bom, acontece que em 374 o bispo Ausêncio de Milão, que era ariano, morre e vai então vai ser necessária agora a eleição de um novo bispo. De modo que dá para imaginar os ânimos, né, entre católicos e arianos, cada um tentando tomar o poder ali. E de modo que para enfrentar talvez um mal maior, Santo Ambrósio aparece, Ambrósio na época, né, ele aparece como prefeito de polícia para tentar conter um pouco os ânimos ali do pessoal. Bom, ocorre que ele consegue lidar tão bem com ambos os lados da disputa, ele consegue tornar o clima tão ameno, ele consegue realmente organizar aquilo de forma que as animosidades acabam até se extinguindo, a ponto de elegê-lo como bispo,
né, de tão interessante que foi a sua participação ali. No começo ele não gosta muito da ideia, ele tenta até fugir dessa obrigação, ele se esconde na casa de um amigo, e a ideia, contudo, é muito agradável ao imperador, que resolve então enviar uma carta, e os próprios amigos de Ambrósio entregam seu paradeiro. Enfim, dada a insistência e dado também o fato de que houve ali essa unanimidade na sua escolha, Santo Ambrósio acaba percebendo que aquilo poderia ser um sinal divino e resolve aceitar o cargo de bispo. Bom, acontece que Ambrósio até então não era nem batizado. E aí, no prazo de uma semana, ele é batizado, ordenado e consagrado bispo de Mediolano no dia 7 de dezembro de 334. Bom, a partir daí, Santo Ambrósio vai precisar, então, se aprofundar no estudo do cristianismo, de modo que o que nós temos hoje é, na maioria das vezes, um conjunto de suas homilias, e essas homilias ele justamente preparava estudando para as pregações do domingo. Ele recebeu a ajuda de seus irmãos nisso, que já eram mais conhecedores do cristianismo. E existe em 384 um episódio muito interessante que talvez seja o episódio pelo qual Santo Ambrósio acaba sendo mais conhecido, né? Que é o fato de que Santo Agostinho vai morar em Milão para assumir um cargo de professor de retórica, e ele ouve falar das homilias deste bispo Ambrósio, e resolve ir frequentar a igreja aos domingos para justamente ouvir seus sermões e tentar até estudar um pouco as técnicas de oratória ou qualquer coisa do tipo. Bom, acontece que com o passar do tempo, não só as técnicas de oratória utilizadas, mas aquilo que estava sendo falado por Santo Ambrósio acaba chamando a atenção de Santo Agostinho, de modo que, através das próprias palavras de Santo Agostinho, sabemos disso hoje, Santo Ambrósio teve um papel extremamente importante na sua conversão. Então, eis um dos motivos pelos quais eu disse que Santo Ambrósio acaba sendo hoje mais conhecido por participar desse processo de conversão de Santo Agostinho do que conhecido por suas obras em si. Bom, Santo Ambrósio ele viveu no tempo de imperadores arianos, né, como eu citei, o que levou até o conhecido episódio em que ele foi atacado por Justina, mãe do imperador Valentiniano. Houve até um cerco em torno da catedral, em que os fiéis cercaram para proteger o bispo. E foi nesse mesmo período que Santo Ambrósio teve um sonho onde era-lhe mostrado onde estavam enterradas as relíquias dos mártires São Gervásio e São Protásio. Bom, ele então coordena a escavação nesse local que foi indicado no seu sonho e encontra os esqueletos dos santos e, de acordo com ele, até em torno dos esqueletos havia uma grande quantidade de sangue. Bom, nos dias que se seguiram a isso, ocorrem muitos milagres foram relatados na cidade de Milão, e o povo acabou vendo aquilo como justamente um sinal divino, principalmente nesse momento em que estava havendo essa disputa entre ele e a mãe do imperador, né? Bom, mas aí em 4 de abril de 397, depois de um pequeno período de doença, o Santo Ambrósio acaba morrendo, digamos assim, por causas naturais. Os fiéis levam seu corpo para a vigília pascal e depois ele é enterrado na basílica que hoje tem o seu próprio nome, né? Tem a Basílica de Santo Ambrósio, né? Que no caso é a Basílica de Mediolano. Tá bom? Então, hoje, quando a gente visita a Basílica, nós podemos encontrar tanto os restos de Santo Ambrósio como São Gervásio e São Protásio. Bom, então, como eu disse, eu deixei um vídeo aí um pouco mais extenso, eu queria só apresentar aqui alguns pontos da biografia de Santo Ambrósio. Aqui na abertura do livro, ele traz uma bibliografia interessante, dentre as quais eu fiz uma pesquisa no livro justamente A Vida e a Época de Santo Ambrósio. Vou deixar o livro aqui na referência,
tá bom? É um livro muito interessante para se ler, muito bem escrito e traz muitas passagens de Santo Ambrósio para a gente ter uma ideia geral da obra dele, tá bom? Bom, gostaria até então de iniciar esse vídeo por uma pequena correção aqui na introdução do livro. Nós temos aqui na introdução sobre Santo Ambrósio, na página 15, tá bom? Aqui na página 15, quando ele vai justamente falar desse momento em que houve o cerco e que há aqui um trecho das Confissões de Santo Agostinho. E houve aqui no texto 2 erros, tá bom? Primeiro é que ele indica que isso aqui está nas Confissões, livro 9, capítulo 15. Só que não existe esse capítulo 15 no livro 9. Na verdade, aqui ele está se referindo ao livro 7º, tá bom? Então, na verdade, é Confissões, livro 7, capítulo 15. E também aqui no início do trecho ele diz: havia um ano ou pouco mais que Justino perseguia teu servo Ambrósio. Bom, na verdade, trata-se de Justina, mãe do imperador Valentiniano. Houve esse pequeno descuido aqui, tá bom? Então, corrijam aí no material de vocês, se acharem interessante, se acharem necessário. Bom, o que nós poderíamos acrescentar ainda sobre Santo Ambrósio? Tem um texto muito interessante de Chateaubriand. A vida dos prelados do século IV e V não poderia ser mais completa ou repleta. Um bispo batizava, agia como confessor, pregava, prescrevia penitências privadas e públicas, lançava anátemas e levantava excomunhões. Visitava os enfermos, ministrava aos moribundos, enterrava os mortos, resgatava cativos, fornecia auxílio aos pobres, viúvas e órfãos, fundava hospitais e casas para leprosos, administrava os bens do clero, julgava como juiz de paz em processos privados ou arbitrários sobre disputas entre diferentes cidades. Ao mesmo tempo, publicava tratados sobre moral, disciplina e teologia, escrevia contra heresiarcas e filósofos, interessava-se por ciência e história, ditava cartas para pessoas que o consultavam sobre alguma religião, correspondia-se com igrejas e bispos, monges e eremitas, participava de concílios e sínodos, era chamado pelos imperadores para aconselhá-los, encarregava-se da organização dos assuntos e era enviado a usurpadores e príncipes bárbaros para desarmá-los ou contê-los. 3 poderes, religioso, político e filosófico, estavam concentrados no bispo. Bom, a maior parte dos escritos que nós temos hoje de Santo Ambrósio são, na verdade, coletâneas de suas homilias. Pela própria vontade do bispo, elas foram organizadas em torno de um mesmo assunto e daí geraram-se essas obras que nós temos hoje, tá bom? Mesmo assim, tais escritos eu colocaria entre os quatro principais doutores da igreja. Então, não imaginemos que sejam escritos de má qualidade. Bom, há contudo algumas obras que ele escreveu para o imperador Graciano, que foram destinadas a explicar certos pontos da igreja católica e da fé católica, né? E eu ainda encontrei no livro do Labriole, né, a vida e a época de Santo Ambrósio, que eu citei para vocês, algumas coisas que eu gostaria de trazer para vocês, né, que eu achei bem interessante. Ele diz o seguinte: os textos de Santo Ambrósio não são tão interessantes quanto os de Santo Agostinho ou São Jerônimo. Não há a profundidade do primeiro nem o fervor do outro. Contudo, o melhor da sua atividade não estava concentrado nos livros, mas no seu trabalho pastoral. Devemos muito mais estudar sua vida centrada e harmoniosa e sua conduta como bispo. Bom, mas eu peço que o leitor não interprete isso como uma crítica a Santo Ambrósio, mas muito mais como um elogio a Santo Agostinho e São Jerônimo. Porque do contato que eu tive com o texto, tanto aqui na Patrística, como até em diversos textos que o próprio Labriole traz no seu trabalho, eles apresentam aqui, né, um escritor
ciente do que estava fazendo, um escritor com extrema clareza e que deixa bem claro que a sua formação na filosofia grega foi muito bem feita, de modo que os textos são muito agradáveis de serem lidos, muito claros e muito precisos. Tá? Bom, ele também ainda fala que as cartas de Santo Ambrósio são suficientes para provar que ele desfrutava de renome como exegeta. Né? Então, em muitas delas, ele é visto respondendo a diversos correspondentes que apresentavam a ele suas dificuldades e que ele, lá com extrema clareza, conseguia esclarecê-las. Bom, tanto Justino, como Santo Irineu, como Teófilo de Antioquia, todos eles pertenciam a esse grupo de padres apologistas que, a partir dessa filosofia grega, eles faziam uma exegese alegórica. Ou seja, a exegese alegórica é justamente um método de interpretação das escrituras que busca significados simbólicos e espirituais mais profundos além do sentido literal do texto. Bom, dessa forma, os textos sagrados, como a gente vem apresentando aqui a todo momento, eles não são interpretados apenas como narrativas históricas literais, mas eles também são representações de verdades mais profundas, de verdades morais mais profundas, de modo que o que todos esses padres apostólicos vêm nos ensinando é que por trás daquele texto há sempre algo a ser interpretado. Né? Santo Ambrósio não será diferente disso. Bom, mas isso não é novidade, porque toda a literatura grega, ela na verdade é isso também. Né? Tanto o teatro grego, como desde as obras de Homero, por exemplo, há sempre por trás daquela história contada uma história no fundo que ela traz justamente essa verdade moral, essa verdade de uma significação mais profunda do universo, de uma verdade mais profunda do universo, e que, bom, repito, é isso que Santo Ambrósio também vai trazer para a gente, né? Então, o próprio Orígenes nos diz que há certas passagens das Escrituras que não podem ser tomadas ao pé da letra. Ele até nos cita aqui num texto bem interessante. Que homem em sua mente sã poderia acreditar que houve um primeiro dia, um segundo e um terceiro, com manhã e tarde, quando o sol não existia ainda, nem a lua nem as estrelas, e o primeiro dia sem céu? Quem seria tão estúpido para admitir que Deus plantou um jardim como um jardineiro, e nesse jardim a árvore da vida, cujo fruto, comido com dentes reais, poderia ter dado a vida ou, inversamente, o conhecimento do bem e do mal? E quando foi dito que Deus estava caminhando ao meio-dia no jardim e que o próprio Adão se escondeu sob a árvore, ninguém, eu acho, duvida por um instante que aqui nós temos figuras e que apresenta a aparência de um acontecimento real, o qual não foi materialmente realizado, mas que simboliza mistérios. Bom, então, o método exegético de Santo Ambrósio ele usa diferentes elementos, discussões científicas, exortações morais, imagens extensas, cuidadosamente compostas e desdobradas, e, ocasionalmente, mesmo considerações úteis sobre o texto, autores e terminologia das palavras. Bom, então, como eu disse, né, quase todas as obras de Santo Ambrósio eles foram escritos pelo próprio desejo do santo de divulgar suas pregações para além do público de Milão. E a principal edição dessas obras foi publicada em Veneza no ano de 1485. Bom, mas ao olhar uma lista das obras de Santo Ambrósio, eu sinto falta de ter escolhido algumas outras para compor aqui a obra que nós temos na patrística. Não sei por que foram escolhidas estas, mas realmente eu senti a necessidade de... a curiosidade de ler outras e creio que vou até buscar um volume de suas obras completas para fazer um estudo mais profundo. Contudo,
o 26º volume da Patrística, ele nos traz novamente Santo Ambrósio, né? Com o seu Hexamerão. Aqui já traz até com outro nome, né? Santo Ambrósio. No volume 5 nós temos Ambrósio de Milão, são evidentemente a mesma pessoa. De modo que eu creio que após apresentarmos o 5º volume, eu gostaria de ir direto para o 26º, até por uma sequência lógica, uma vez que estamos estudando Santo Ambrósio, tá bom? Então eu farei um pouco essa quebra de linearidade no nosso estudo, e após o 5º volume eu vou apresentar direto o 26º, uma vez que estamos tratando do mesmo assunto, não sei porque foi colocado tão longe assim um do outro, tudo bem? Bom, vamos falar então um pouco sobre este livro que precisamos analisar aqui no 5º volume, Explicação do Símbolo. Bom, o título do livro, Explicação do Símbolo, é uma obra que foi produzida provavelmente entre os anos de 390 e 395. E num primeiro momento, numa leitura rápida, talvez, a gente fique meio se perguntando sobre o que trata o livro, né? Bom, então é o seguinte. Primeiramente, o texto tem apenas 6 páginas, é muito breve, e fala sobre o símbolo. Mas o que é o símbolo, né? Aqui nós estamos falando dos símbolos da fé, né? Quando nós rezamos o credo, que a tradução seria eu creio, né? Nós aderimos a uma linguagem comum da fé que vale para todos aqueles que estão unidos na mesma fé. Então, desde a origem, a Igreja Católica ela exprimiu e transmitiu sua própria fé em fórmulas simples. Nós temos diversas destas fórmulas e todos nós católicos as conhecemos muito bem. Mas bem cedo a Igreja quis também recolher o essencial da sua fé em resumos orgânicos e destinados sobretudo ao candidato do batismo. Bom, eis o que diz aqui o Catecismo. Esta síntese da fé não foi feita segundo as opiniões humanas, mas recolheu-se de toda a Escritura o que nela há de mais importante para apresentar na íntegra aquilo e só aquilo que a fé ensina. E tal como a semente de mostarda contém num pequeno grão numerosos ramos, do mesmo modo este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contido no Antigo e no Novo Testamento. Bom, essas sínteses de fé são chamadas de profissões de fé porque resumem a fé professada pelos cristãos. São chamadas de credo porque normalmente começam pela palavra credo, né? Mas, da mesma forma, eles são chamados de símbolo da fé, né? A palavra grega symbolon significa metade de um objeto partido que se apresentava como um sinal de identificação, como um selo, por exemplo. As duas partes eram justapostas para verificar a identidade do portador. Assim, o símbolo da fé ele é um sinal de identificação comum entre os crentes. Symbolum também significa resumo, coletânea ou sumário. Bom, ao longo da história cristã existiram numerosas profissões de fé, correspondendo sempre às necessidades de diferentes épocas, por exemplo, as profissões de fé de certos concílios, de Toledo, Latrão, Leão, Trento, ou de certos papas, como o Credo do Povo de Deus, de Paulo VI, né, de 1968. Contudo, observe que nenhum desses símbolos da fé de diferentes períodos deixaram de ser válidos. Eles eram mais úteis em certos períodos, mas servem até hoje, né? Bom, entre todos os símbolos da fé, há 2 que têm um lugar especial na vida da igreja. O símbolo de Nicéia e Constantinopla, proveniente dos 2 primeiros concílios ecumênicos, de 325 e 381, e o símbolo dos apóstolos, que tem esse nome por ser considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos. É o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Bom, e é justamente sobre o símbolo dos apóstolos, ou seja, o credo, produzido pelos apóstolos e que rezamos até hoje, que Santo Ambrósio vai falar nesta obra Explicação
do símbolo, tá bom? Então, a obra nada mais é do que uma reflexão sobre o credo. Como eu expliquei anteriormente, é uma obra curtíssima, são apenas 6 páginas, muito bem escrita, muito clara, a partir do momento que você entenda do que ele está falando, de modo que não creio que muito possamos falar aqui a mais sobre ela, tá bom? O que eu posso fazer é desejar uma boa leitura para todos e no próximo vídeo iremos falar sobre o livro Sobre os Sacramentos, tá ok? Bom, um grande abraço para todos, bons estudos e que Deus os abençoe.